Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo, nós estamos a meditar a seção que pode muito bem ser intitulada de Aviso contra o Adultério, a qual corresponde a todo o capítulo 5º. Hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 5º, versículo 12, que diz assim para nós: E dirás, como odiei a disciplina, e como o meu coração desprezou a repreensão. A voz que nós ouvimos aqui neste versículo, que o autor intenta trazer para nós, já não é a voz do sábio. Sim, o sábio está replicando o que outra pessoa diz. Já não é a voz do sábio, já não é a voz do Pai, já não é a voz do Deus amoroso, mas é a voz do arrependido. Mas não é a voz do arrependido que está voltando atrás. Infelizmente, é a voz do arrependido que já passou por essa vida ou que, no mínimo, está chegando ao fim da sua vida. Ou seja, trata-se do arrependimento tardio, onde já não há mais tempo para a volta, tempo para o retorno. Portanto, é uma advertência que o Senhor faz para nós através da voz daquele que já não tem mais o espaço, o tempo suficiente para o arrependimento. Deus está mostrando para nós esta voz, está fazendo esta voz chegar até nós, ecoar esta voz, porque nós ainda temos tempo para o arrependimento. Nós temos hoje, o dia de hoje, para voltarmos atrás e refazermos o nosso caminho, refazer a nossa rota, direcionar a nossa vontade, os nossos desejos para Deus. Lembrem-se, há muitos versículos atrás, lá entre, se não me falha a memória, entre os versículos do primeiro capítulo, ou seja, há até 2, 3 meses atrás, eu citava o exemplo de Santo Expedito. Santo Expedito foi um homem que se converteu para o Deus verdadeiro, para a Igreja de Cristo, e não adiou a sua volta, o seu retorno para Deus. A imagem de Santo Expedito é a imagem comum, a imagem que costuma ser apresentada para nós de Santo Expedito. É o santo com uma cruz na mão, e nesta cruz está escrito Hodie, e este santo pisando ao pé um corvo que traz no seu bico um letreiro que está escrito Cras. Hodie é hoje em latim, Cras é amanhã nesta mesma língua. O corvo é o animal que, na literatura antiga, representa as forças maléficas, as forças do mal.
Então é como se o corvo estivesse ali em forma figurativa, representando Satanás, representando o mal. Enquanto a proposta do inimigo é amanhã, adiar para amanhã a mudança, a conversão, a transformação do coração. Odiar hoje a disciplina, odiar hoje a repreensão, desprezar hoje a repreensão. A proposta de Deus é hoje converter-se, hoje mudar a rota do nosso coração, que o nosso coração não esteja mais preso a si mesmo, às suas propostas, às propostas mundanas, que o meu coração esteja ligado a Deus, busque a Deus, anseie por Deus, tenha fome e sede de Deus. E que o meu coração deixe para trás, para ontem, para o passado, o ódio à disciplina, o desprezo à repreensão, e que abrace hoje, com amor, ainda que seja doloroso, a disciplina e a repreensão. Meu irmão, minha irmã, eu falo para você hoje, é hoje que Deus está esperando a sua volta, o seu retorno. Que não seja você a dizer, como odiei a disciplina e o meu coração desprezou a repreensão. Em outras palavras, como estive tão apegado a mim mesmo, aos meus caprichos. Como? Como odiei a mussar, a palavra hebraica que aparece aqui, que nós costumamos traduzir por disciplina, né? Como odiei a mussar, mussar que significa disciplina, ensinamento, correção, vara da correção, castigo da correção. A palavra mussar significa isso, tem uma gama de significados, mas que no final das contas estes significados se conversam e se direcionam para o mesmo ponto, para uma mesma meta. Corrigir para o bem. Levar a pessoa corrigida, seja corrigida, disciplinada, castigada, enfim. Levar a pessoa corrigida, disciplinada, a retomar a rota da verdade, a rota da sabedoria, a rota do bem. Em uma palavra, a rota de Deus, o caminho para Deus. Neste sentido, nós vamos ouvir as vozes dos sábios. Mesmo o filósofo Platão, que era pagão, que viveu muito antes do cristianismo e viveu na Grécia e que provavelmente não conheceu a revelação divina, não teve contato com as escrituras sagradas. O próprio Platão dizia que uma alma sem disciplina é como uma cidade sem leis. E como que é uma cidade sem leis? Na visão deste filósofo, bonita por fora, mas à beira do colapso. Uma cidade sem leis, uma sociedade sem leis, uma polis, que era a palavra utilizada pelos gregos antigos, ela pode ser bela por fora. As pessoas podem enxergar beleza nela, mas aquela beleza não passa de mera aparência. Aquela cidade está à beira do colapso, está para colapsar. Porque uma vez que não possui leis, aquela cidade está a ponto de se desfazer na barbárie. E aquela cidade está a ponto de voltar à selvageria. As leis existem exatamente para civilizar, para fazer com que o homem atinja a plenitude do seu ser, da sua dignidade, na concepção não só de Platão, mas dos antigos filósofos gregos, dos filósofos clássicos.
O homem se torna verdadeiramente homem quando a sua razão domina os seus sentimentos, as suas emoções. Quando o homem dá a voz, ouve a razão e ouve a razão para o bem, porque o interessante é que nesta concepção dos antigos gregos, beleza e bondade, beleza e bem são sinônimos. Principalmente para Platão, o homem tende para o belo. Olha que coisa interessante. Já Santo Tomás de Aquino dizia assim, que o homem prudente ama ser corrigido, porque sabe que pela correção cresce na verdade. Mas, segundo esse mesmo santo, o tolo odeia a disciplina porque ama mais a sua vontade do que o bem. A voz que nós ouvimos aqui, no versículo de hoje, no livro dos Provérbios, é exatamente a voz do tolo, é a voz do rebelde, é a voz do nécio, a voz do negligente. Porque ele ama mais a sua própria vontade, este ama mais a sua própria vontade do que o bem. Não importa o que é o bem e o que é o mal. Não importa se existe um critério de ação. O que existe, e este é o critério a ser adotado, é a realização da minha vontade, dos meus desejos. Este é o coração do tolo. Este é o coração daquele que se arrepende tardiamente. Meu irmão, Deus está chamando você, meu irmão, minha irmã. Deus está chamando você a mudança hoje. Que não seja você um desses a dizer lá no final, ou até mesmo quando esta vida já tiver passada, quando chegar lá na eternidade. Como odiei a disciplina e o meu coração desprezou a repreensão. Não. Mas que lá ao término, dando ouvidos hoje à voz de Deus, à correção de Deus, venha do lado que vier, seja através da correção que Deus nos dá, através de uma pessoa, através de um dos seus servos, através de um ensinamento, através de uma correção, às vezes também através de uma frustração nossa, através de um intento nosso que não obtém sucesso e, como nós dizemos no popular, quebramos a cara. É Deus ainda dando a oportunidade de nos corrigirmos. Que dando ouvidos hoje e sendo direcionado por essa correção e agindo de acordo com a correção e a repreensão, que seja você a dizer, não como este tolo que odiou a disciplina, que desprezou a repreensão, mas que seja você a dizer, como sou feliz por ter dado ouvidos a Deus. Como alcancei a meta, que é a própria felicidade, que é o próprio Deus. Como alcancei a meta, mudando de rota, mudando o rumo e me deixando ser corrigido, ser punido por Deus e me emendando, me corrigindo, refazendo a minha rota. Que o seu coração diga, como dizia o salmista, o Salmo 118 ou 119, no versículo 71, que dizia assim. O salmista dizia, para mim é bom ser afligido para aprender teus estatutos. É o salmista dizendo diretamente a Deus, reconhecendo que Deus corrige, que Deus disciplina muitas vezes através das aflições. E como muitas vezes nós não aproveitamos os momentos de sofrimentos para crescer, mas nós desprezamos a correção de Deus com lamentações, com murmurações, fazendo com que a nossa alma caia mais ainda no lamaçal da perdição das nossas próprias vontades, mas não que nós possamos dizer, para mim é bom ser afligido, ainda que eu não perceba a bondade disto agora, no momento em que eu estou sendo afligido.
Mas para mim é bom ser afligido para aprender teus estatutos. E o salmista também, no salmo, e este é um salmo de Davi, Salmo 140, Salmo 141. Ele dizia: que o justo me bata, que o bom me corrija, que o óleo do ímpio não me perfume a cabeça, pois me comprometeria com suas maldades. Deus corrigindo através do justo. Deus corrigindo através das pessoas boas. Que o justo me bata, que o bom me corrija. Era o desejo de Davi, do fundo do seu coração, que seja este também. Senhor, se é necessário para mim passar pela correção, sendo açoitado pelo justo, que assim seja. Que é um favor que Ele está fazendo para mim. Retomar, e que não seja eu uma pessoa a ficar chateada, com raiva, romper a minha relação com o justo, com os justos, com as pessoas boas, pelo fato de elas serem os instrumentos da vossa bondade, Senhor. A vossa bondade que está me conduzindo para o céu. Mas que eu seja agradecido ao justo, ao bom, por me levar ao céu. Que assim seja. E que nós não digamos arrependidos ao final da nossa vida, ou depois até mesmo desta vida, que nós não digamos arrependidos que odiamos a disciplina e desprezamos a repreensão, mas que nós possamos dizer: Senhor, muito obrigado por ter me corrigido através dos teus amigos, através das situações, através das minhas aflições, das minhas tribulações, porque hoje estou aqui na tua santa presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.